Então, nós vimos os casos do sujeito composto antes do verbo. Agora, nós vamos ver o sujeito composto proposto ao verbo, depois do verbo. O verbo vai para o plural ou concordará apenas com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo. Aí é opcional. Ou você vai concordar o verbo com os dois núcleos, ou você vai concordar com o que está mais próximo. Chegou o pai e a filha. Sujeito, pai e a filha, né? Núcleo, pai e filha. Então, o meu sujeito é composto. O chegou está concordando com o núcleo mais próximo, que é pai. Mas vejamos o exemplo de baixo. Chegaram o pai e a filha. Aí o meu verbo está concordando, né, com os dois núcleos, pai e filha. Aí é opcional. Vejamos o esquema a seguir. Com o sujeito composto de diferentes pessoas. Então, vejamos esse caso. O verbo irá para o plural na pessoa que tiver prevalência. Então, vamos ver o grau de prevalência aí. Vejamos os exemplos. Eu, tu e ele fizemos o exercício. Então, aí veja que o verbo ficou na primeira pessoa do plural. Então, prevaleceu sobre as demais pessoas. Outro exemplo, tu e Maria recebereis a indenização. Então, aí eu tenho o verbo na segunda pessoa do plural, que também prevaleceu sobre as demais. Vamos ver como fica, então, o conteúdo no esquema. Então, agora vamos ver a concordância verbal com o sujeito representado por coletivo, né? Os substantivos coletivos. Então, eu tenho a letra A. Quando o sujeito for coletivo, o verbo concorda com ele. Então, veja os exemplos. O cardume escapou da rede. Cardume aí está no singular, então o verbo fica no singular também e concorda com o meu substantivo coletivo cardume. No exemplo de baixo, os cardumes escaparam da rede. Cardumes aí, que é o meu substantivo coletivo, foi para o plural, então meu verbo vai para o plural também. B. Quando o sujeito é formado de um coletivo singular, seguido de adjunto adnominal plural, admitem-se as duas concordâncias. Bom, então vamos relembrar um pouquinho. Adjunto adnominal, né? Vai ser o termo, a palavra aí, que vai individualizar, particularizar, determinar um substantivo, né? Só relembrando rapidamente. Então vejamos os nossos exemplos. A multidão de torcedores gritava desesperadamente. Então, eu tenho a multidão, que é o meu coletivo, né? Seguido do meu coletivo multidão, eu tenho um adjunto adnominal, que é de torcedores. Então, eu tenho a opção. Ou eu coloco o meu verbo concordando com o meu coletivo, ou eu coloco o meu verbo concordando com o meu adjunto adnominal. De preferência, a gente faz a concordância do verbo com o coletivo, mas é só de preferência. Então, eu tenho a multidão de torcedores gritava desesperadamente. Gritava, concordou com o coletivo multidão. A multidão de torcedores gritavam desesperadamente. Aí, o gritavam concordou com o adjunto adnominal, de torcedores. Então, vamos ver como fica esse caso no nosso esquema. Olha que professora de português legal. Ai, não fica sério. Para de rir. Que M é aquele ali voando?